O inconsciente pessoal, um conceito central na psicologia de Carl Jung, é o depósito das nossas experiências, memórias, medos, traumas e até desejos não realizados. De acordo com Jung, a psique humana não é composta apenas pela mente consciente, mas também por camadas mais profundas, onde reside o inconsciente. Esta camada inconsciente é essencial para compreendermos como nossas ações e reações podem ser moldadas por fatores que nem sempre estão ao nosso alcance consciente. A formação do inconsciente pessoal. Quando Jung fala sobre o inconsciente pessoal, ele se refere àquela parte da psique que guarda tudo o que experienciamos ao longo de nossas vidas. São as memórias que não estão ativamente em nossa mente, mas que ainda assim influenciam nosso comportamento. Essas memórias e experiências podem ser tanto conscientes quanto reprimidas. Por exemplo, uma infância difícil pode deixar traumas ou medos que permanecem ocultos até que algo os traga à tona. A princípio, o inconsciente pessoal contém conteúdos reprimidos, ou seja, aqueles pensamentos, sentimentos e experiências que foram descartados ou ignorados pela consciência, muitas vezes por serem dolorosos ou conflitantes com nossa visão de mundo. Jung acreditava que a repressão desses conteúdos não os elimina, mas sim os mantém armazenados, prontos para emergir quando as condições permitem. Como o inconsciente pessoal afeta a nossa vida cotidiana? Muitas vezes, não temos plena consciência de como o inconsciente pessoal influencia nossas decisões diárias. Nossos hábitos, medos e até nossos comportamentos mais automáticos podem ser reflexos de conteúdos reprimidos. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma aversão inexplicável a cães. Ela pode nunca ter sido atacada por um animal, mas, ao analisar sua história, descobre que, na infância, um cachorro havia sido uma grande fonte de medo para ela, e esse trauma foi guardado em seu inconsciente, influenciando suas reações sem que ela percebesse. As reações automáticas a situações também são um reflexo claro de como o inconsciente pessoal age em nossas vidas. É muito comum, por exemplo, sentir raiva em situações que, à primeira vista, não justificam uma resposta tão intensa. A raiva pode estar relacionada a algo não resolvido do passado, mas o inconsciente se manifesta de maneira indireta, colocando esses sentimentos em ação sem um raciocínio lógico ou explicação imediata. O papel dos sonhos na manifestação do inconsciente. Jung considerava os sonhos uma das formas mais poderosas de comunicação entre a mente consciente e o inconsciente. Para ele, os sonhos eram a maneira que o inconsciente encontrava para expressar símbolos e conteúdos reprimidos de uma forma que a consciência pudesse entender. Muitas vezes, o que não conseguimos processar durante o dia, seja por medo, vergonha ou rejeição, se manifesta nos sonhos, onde podem aparecer de forma simbólica. Por exemplo, um sonho com um incêndio pode simbolizar um estado de ansiedade ou um conflito interno. Uma pessoa que sonha repetidamente com água, talvez, esteja lidando com questões emocionais profundas que não são facilmente abordadas enquanto acordada. Jung acreditava que compreender esses símbolos nos sonhos era uma chave para entender as questões não resolvidas em nosso inconsciente pessoal. Projeções. Quando o inconsciente é projetado nos outros. Outro conceito essencial para compreender o inconsciente pessoal é o processo de projeção. Quando projetamos algo em outra pessoa, estamos, na verdade, atribuindo a ela aspectos de nossa própria psique que não reconhecemos ou aceitamos. Por exemplo, alguém que tem dificuldade em lidar com a raiva pode perceber nos outros uma tendência excessiva à agressividade, quando, na realidade, essa agressividade está apenas reprimida dentro de si mesmo. As projeções acontecem de forma muito sutil, mas têm um impacto poderoso em como nos relacionamos com os outros. Identificar essas projeções é o primeiro passo para compreendê-las, e, eventualmente, integrá-las à consciência. Jung sugeria que, ao tomar consciência dessas projeções, somos capazes de compreender melhor nossas próprias sombras e traumas internos, além de melhorar nossas relações interpessoais. Como lidar com o inconsciente pessoal? Jung defendia que a única forma de lidar com o inconsciente era trazê-lo à consciência. Ele acreditava no poder da autocompreensão, da reflexão profunda e da exploração das emoções e memórias reprimidas. O objetivo da terapia junguiana, por exemplo, é ajudar o paciente a tomar consciência dos conteúdos ocultos no inconsciente, a fim de integrar esses aspectos à sua personalidade. O primeiro passo para lidar com o inconsciente pessoal é entender que ele não é algo a ser temido, mas sim explorado. Ao reconhecer suas projeções, sonhos e reações automáticas, podemos começar a desafiá-las, questioná-las e, eventualmente, resolvê-las. A chave está em ser honesto consigo mesmo e disposto a encarar os aspectos ocultos de sua própria psique, por mais desconfortáveis que sejam.
O inconsciente pessoal, conforme descrito por Jung, não é uma simples caixa de memórias esquecidas, mas sim um campo vasto e complexo, onde se armazenam não apenas nossos traumas e medos, mas também nossas capacidades e potências não realizadas. A exploração desse inconsciente nos permite compreender melhor quem somos, de onde viemos e como nossas experiências passadas ainda influenciam nossa vida cotidiana. O processo de trazer à tona esses conteúdos reprimidos, embora desafiador, é uma das formas mais profundas de autoconhecimento e crescimento pessoal. O conceito de inconsciente coletivo, conforme Carl Jung, é um dos mais profundos e inovadores em sua teoria psicológica. Ao contrário do inconsciente pessoal, que contém as experiências e memórias individuais de uma pessoa, o inconsciente coletivo é algo compartilhado por toda a humanidade. Ele é uma camada mais profunda da psique, que guarda conteúdos universais que transcendem o tempo, as culturas e as experiências pessoais. Esses conteúdos não são adquiridos durante a vida, mas são herdados ao longo das gerações, formando um conjunto de imagens e símbolos que são comuns a todos os seres humanos, independentemente de sua origem. Jung acreditava que o inconsciente coletivo não é algo que podemos acessar diretamente de forma consciente, mas ele se manifesta em diversas formas na vida cotidiana e na cultura humana. Ele está presente em mitos, lendas, religiões, sonhos e até na arte. Esses conteúdos universais revelam um profundo vínculo entre todas as pessoas, uma vez que todos compartilham um reservatório comum de experiências psíquicas. Cada ser humano, ao nascer, carrega consigo a herança desse inconsciente coletivo, e é por meio dele que muitas das nossas experiências mais profundas se conectam com os outros ao redor do mundo e com as gerações passadas. Em todas as culturas, podemos observar a repetição de determinados padrões e imagens que se manifestam em histórias, rituais e símbolos. Isso demonstra que, embora nossas vidas sejam únicas e nossas experiências pessoais variadas, o ser humano compartilha uma psicologia universal. Mitos de diferentes povos, por exemplo, frequentemente apresentam temas similares, como a luta entre o bem e o mal, a jornada de autodescoberta ou o encontro com o desconhecido. Essas histórias transcendem as fronteiras culturais e refletem as necessidades, os medos e os desejos mais primitivos da humanidade. Jung acreditava que o inconsciente coletivo não apenas reflete as experiências de uma cultura ou de um grupo específico, mas também as experiências universais da psique humana. Ele não está restrito ao tempo ou ao espaço, mas é algo que atravessa gerações, influenciando as decisões e ações dos indivíduos de forma inconsciente. Esse inconsciente coletivo não é algo abstrato, mas sim uma presença real em nossas vidas, moldando nossos pensamentos, emoções e comportamentos sem que tenhamos plena consciência disso. Quando observamos nossas reações emocionais, nossos medos ou nossos sonhos, podemos perceber como essas imagens e experiências universais influenciam nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa pode se sentir atraída por histórias de coragem e superação, enquanto outra pode ser profundamente tocada por relatos de sacrifício e transformação. Essas respostas não são apenas uma questão de preferências pessoais, mas refletem o impacto de conteúdos profundos e universais que ressoam dentro de todos nós. Jung propôs que o inconsciente coletivo é a chave para entendermos muitos dos nossos próprios comportamentos e reações. A partir do momento em que começamos a explorar esses conteúdos universais, podemos começar a compreender melhor nossas motivações internas e o impacto de nossas vivências na nossa psique. O inconsciente coletivo nos oferece um espelho da nossa própria humanidade, revelando que as emoções, os conflitos e as transformações que experimentamos não são exclusivos da nossa experiência individual, mas fazem parte de um processo maior e coletivo que une todos os seres humanos. É importante entender que o inconsciente coletivo não é algo que nos torna apenas parte de uma massa uniforme, mas sim algo que nos conecta com a totalidade da experiência humana. Ele nos permite ver além de nossas diferenças superficiais e nos lembra de que, em essência, todos nós compartilhamos as mesmas emoções e desafios fundamentais. Através dessa compreensão, podemos desenvolver uma maior empatia e uma sensação de pertencimento à humanidade como um todo, reconhecendo que, apesar de nossas vidas serem únicas, estamos todos unidos por uma psicologia universal. Essa conexão com o inconsciente coletivo também tem implicações profundas para o autoconhecimento. Ao explorar os conteúdos que surgem em nossos sonhos, por exemplo, começamos a perceber que eles não são apenas reflexos de nossos próprios medos ou desejos, mas também são manifestações de temas universais que fazem parte da experiência humana. Esses símbolos e imagens nos oferecem uma visão mais ampla de nossa própria psique e nos ajudam a compreender que nossas lutas internas não são únicas, mas são parte de um processo coletivo de crescimento e transformação. Em última análise,
O inconsciente coletivo nos mostra que somos mais do que apenas indivíduos isolados. Estamos todos ligados por uma rede invisível de experiências e imagens que, embora não conscientes, nos moldam de maneiras profundas e duradouras. Reconhecer essa conexão pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros, e a um maior senso de união com a humanidade como um todo. A sombra, um dos conceitos centrais na obra de Carl Jung, representa todos os aspectos da nossa psique que tentamos evitar ou esconder. Ela é composta por aqueles pensamentos, sentimentos, comportamentos e características que, por algum motivo, rejeitamos ou não aceitamos em nós mesmos. Muitas vezes, a sombra é associada a aspectos negativos da nossa personalidade, como raiva, inveja ou egoísmo, mas ela também pode englobar qualidades que não cultivamos, como a coragem, a criatividade ou a assertividade. Em essência, a sombra é tudo aquilo que não integramos à nossa consciência, mas que ainda assim faz parte de quem somos. Jung acreditava que a sombra não é algo a ser temido ou eliminado. Pelo contrário, ela é uma parte essencial da nossa psique que, se ignorada, pode ter um impacto negativo em nossa vida. A repressão da sombra cria uma divisão interna, onde a parte de nós que rejeitamos continua a agir de maneira inconsciente. Isso pode levar a comportamentos automáticos, projeções e reações emocionais desproporcionais. Quando não conseguimos reconhecer nossa própria sombra, começamos a projetá-la nos outros, vendo neles o que não conseguimos ver em nós mesmos. A sombra não é apenas composta por aspectos negativos, como a raiva ou o ressentimento, mas também por qualidades que podem ser extremamente valiosas, mas que, por algum motivo, rejeitamos ou não conseguimos aceitar. Por exemplo, uma pessoa pode ter um grande potencial criativo, mas ao longo da vida, pode ter aprendido que expressar essa criatividade não é bem visto ou valorizado. Como resultado, essa pessoa pode reprimir essa capacidade e viver com um senso de insatisfação, sem perceber que a falta de expressão criativa é uma parte da sua sombra. O trabalho de integrar a sombra é um dos principais objetivos do processo de individuação, que Jung descreveu como a jornada para se tornar quem realmente somos. A individuação não se refere apenas a se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas a integrar todos os aspectos da psique, inclusive aqueles que são desconfortáveis ou difíceis de enfrentar. Isso envolve um processo de autocompreensão, onde reconhecemos as partes de nós que rejeitamos e aprendemos a aceitá-las, não para justificar comportamentos negativos, mas para entender as motivações profundas que o geram. A integração da sombra pode ser um processo desafiador e muitas vezes doloroso. Isso exige uma grande dose de coragem e honestidade consigo mesmo, já que enfrentamos aspectos de nossa personalidade que muitas vezes preferiríamos ignorar. Porém, esse processo é essencial para o crescimento pessoal. Quando conseguimos integrar nossa sombra, passamos a viver de forma mais autêntica e em maior equilíbrio, já que não estamos mais em conflito com as partes de nós mesmos que anteriormente rejeitávamos. Os sonhos desempenham um papel crucial no processo de integração da sombra. Jung acreditava que os sonhos são uma maneira através da qual o inconsciente tenta nos comunicar aspectos de nós mesmos que não estamos conscientes. Muitas vezes, os sonhos trazem à tona figuras ou situações que representam nossa sombra, revelando medos, desejos ou aspectos da personalidade que não aceitamos. Ao prestar atenção nos símbolos e mensagens presentes nos nossos sonhos, podemos começar a identificar as áreas da nossa vida que precisam de cura ou integração. Além disso, a sombra também se manifesta nas nossas reações emocionais e comportamentos automáticos. Quando nos vemos agindo de maneira exagerada ou fora de controle, é possível que estamos sendo influenciados por aspectos da nossa sombra. Por exemplo, se uma pessoa fica excessivamente irritada com algo que aparentemente não é tão grave, isso pode ser um sinal de que há algo mais profundo, uma parte da sua psique que ainda não foi confrontada ou integrada. Reconhecer esses momentos como oportunidades para explorar nossa sombra é uma maneira poderosa de fazer o trabalho de autoconhecimento. Outro aspecto fundamental da sombra é a projeção. Muitas vezes, vemos nos outros o que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Se alguém se irrita facilmente com o comportamento de outra pessoa, isso pode ser um reflexo de uma parte de sua própria sombra, uma característica que ela rejeitou e agora vê projetada em outro. Quando nos damos conta disso, temos a oportunidade de parar e refletir sobre o que exatamente estamos projetando e por quê. A consciência dessas projeções é uma parte importante do processo de integração da sombra, pois nos permite entender mais profundamente nossos próprios padrões e comportamentos. Ao integrar a sombra, começamos a nos libertar da divisão interna que a repressão causa. Em vez de lutar contra ela, passamos a aceitá-la como parte de quem somos.
Isso nos permite viver de maneira mais plena e equilibrada, pois não estamos mais negando ou lutando contra uma parte essencial da nossa psique. Em vez disso, passamos a usar essa parte de nós mesmos para crescer, aprender e evoluir. Por fim, a integração da sombra é um processo contínuo. Não é algo que acontece de uma vez, mas sim uma jornada que nos acompanha ao longo da vida. Cada vez que nos deparamos com uma nova situação que nos desafia, temos a oportunidade de explorar mais profundamente nossa psique e reconhecer as partes de nós que ainda precisam de atenção. A sombra nunca desaparece completamente, mas ao longo do tempo, passamos a integrá-la de maneira mais saudável, permitindo que ela se torne uma fonte de força e sabedoria, em vez de um obstáculo que nos impede de viver de forma plena e autêntica. A individuação, conforme Carl Jung descreve, é o processo psicológico central que visa a integração das diversas partes da psique para se tornar uma pessoa completa. Não se trata de se tornar perfeito ou de alcançar uma versão idealizada de si mesmo, mas de integrar todas as facetas da personalidade, tanto as conscientes quanto as inconscientes, para alcançar o autoconhecimento e o equilíbrio. Para Jung, a individuação é um caminho de transformação profunda, onde o ser humano vai se tornando mais consciente de sua verdadeira natureza, transcendendo as limitações impostas pela sociedade e pela própria psique. O processo de individuação começa, inevitavelmente, quando o indivíduo se torna consciente de que sua vida externa está desconectada da sua verdadeira essência interna. Isso pode ocorrer por meio de crises, momentos de grande desafio ou simplesmente pelo reconhecimento de que algo falta, que há uma desconexão entre quem somos e como estamos vivendo. A partir desse momento de conscientização, a jornada de individuação começa, e ela é única para cada indivíduo, pois envolve explorar as camadas mais profundas de nossa psique. Durante a individuação, o primeiro passo é o reconhecimento das partes da psique que estão ocultas, seja por causa da repressão ou do desconhecimento. É aqui que a sombra entra, pois ela representa tudo aquilo que não aceitamos ou não reconhecemos em nós mesmos. Integrar a sombra não é um processo simples. Envolve olhar para dentro e confrontar nossas próprias falhas, nossos medos, nossas fraquezas, e também os aspectos que, por medo ou vergonha, tentamos ignorar. Esse processo não é um ato de autocrítica, mas sim de aceitação e compreensão. Ao integrar a sombra, começamos a viver de maneira mais autêntica, sem os conflitos internos que antes nos dividiam. Além disso, a individuação envolve a integração dos opostos. Todos nós possuímos aspectos opostos em nossa psique: razão e emoção, luz e escuridão, masculino e feminino. Esses opostos não são inimigos, mas partes complementares que, quando integradas, nos tornam mais completos. A individuação exige que reconheçamos que somos feitos de muitas partes, e que precisamos integrar essas partes para alcançar o equilíbrio. Isso inclui reconhecer não apenas os aspectos que admiramos em nós mesmos, mas também os aspectos que não gostamos. À medida que avançamos na individuação, vamos percebendo que as contradições dentro de nós não precisam ser eliminadas, mas sim compreendidas e conciliadas. Outro aspecto crucial da individuação é a conexão com o inconsciente coletivo. Ao integrar aspectos de nossa psique que estavam anteriormente escondidos, começamos a nos conectar com as imagens e símbolos universais que fazem parte da experiência humana. Jung acreditava que, ao acessar o inconsciente coletivo, conseguimos entender melhor nossa própria vida, nossa relação com os outros e nosso lugar no mundo. Isso nos dá um senso de pertencimento, pois vemos que nossas experiências, pensamentos e sentimentos não são únicos, mas fazem parte de uma história maior, a história da humanidade. A individuação também nos leva a desafiar as normas sociais e culturais que muitas vezes nos limitam. A sociedade tende a impor padrões e expectativas sobre como devemos ser, como devemos agir e como devemos pensar. No entanto, o processo de individuação nos ensina que devemos buscar nossa verdade interior, independentemente do que os outros esperam de nós. Isso pode significar ir contra as expectativas sociais, seguir uma carreira diferente da que foi escolhida para nós ou até mesmo mudar a maneira como nos relacionamos com os outros. A individuação não é um caminho fácil, pois muitas vezes exige coragem para ir contra a corrente, mas ela é essencial para que possamos viver de forma autêntica. O processo de individuação é, portanto, um processo contínuo. Não é algo que se alcança de uma vez, mas algo que se desenvolve ao longo da vida. Cada fase da nossa vida apresenta novas oportunidades de crescimento e autoconhecimento, e cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para integrar novas partes da nossa psique. Ao longo da jornada, vamos descobrindo aspectos de nós mesmos que estavam ocultos, vamos nos tornando mais conscientes do que é realmente importante para nós,
e ao mesmo tempo, mais integrados com os outros. A individuação também não é um processo solitário. Embora cada pessoa tenha que percorrer seu próprio caminho, esse caminho é sempre influenciado por nossas relações com os outros. A interação com pessoas significativas, como amigos, familiares, mentores e até mesmo figuras simbólicas como os heróis das histórias, tem um papel fundamental no processo de individuação. Essas relações nos ajudam a entender quem somos, a confrontar nossas limitações e a perceber novas possibilidades. Uma parte vital da individuação é o trabalho com os sonhos. Jung acreditava que os sonhos são uma janela para o inconsciente, e que, ao compreender os símbolos e as mensagens que eles trazem, podemos entender melhor as questões não resolvidas de nossa psique. Durante o processo de individuação, os sonhos desempenham um papel central, fornecendo pistas e orientações para o nosso crescimento pessoal. Eles nos ajudam a explorar aspectos da nossa psique que talvez não estejam acessíveis à nossa mente consciente, mas que são fundamentais para a nossa evolução. Por fim, a individuação é o caminho para a autocompletude. Quando nos permitimos percorrer essa jornada de autoconhecimento e integração, nos tornamos mais inteiros, mais equilibrados e mais alinhados com a nossa verdadeira natureza. Isso nos permite viver de forma mais plena, sem as limitações e os conflitos internos que antes nos impediam de atingir nosso potencial máximo. A individuação não é apenas uma jornada psicológica, mas também uma jornada espiritual, pois nos conecta com o nosso eu mais profundo e com o mundo ao nosso redor.